Olá, seja muito bem-vindo ao programa Reviva. Aqui a gente conversa sobre plantação de igrejas, revitalização e missão urbana, sempre com aquele olhar diante de tudo aquilo que Deus está fazendo hoje. No episódio anterior, nós conhecemos um pouco sobre a promessa Taubaté. Hoje, nós iremos ver como essa filosofia de ministério produz impacto, discipulado e transformação. Eu trabalhava num shopping, na praça de alimentação, e eu sempre tinha essa necessidade de fazer parte de algum grupo, de ter amigos, porque é uma carga horária muito puxada, né? Então eu precisava fazer parte de algo. Daí tinha um primo, que ele fazia parte já do PG, e ele me convidou. Daí eu falei, eu vou. E era no dia da minha folga, era 11 horas da noite. Quando eu cheguei lá, eu ficava com muito receio, né? Porque eu não estava frequentando nenhuma igreja. Falei, o que me espera nesse lugar? E quando eu cheguei, era um monte de jovens. A comunhão eu nunca tinha visto antes. E eu ficava, meu Deus, é aqui que eu tenho que estar. Desde o primeiro dia que eu fui, eu imaginei que eu não deixaria mais de ir. O meu primo não foi mais, infelizmente. Mas eu vejo que ele foi canal de Deus na minha vida. Se ele não tivesse me levado naquele momento, podia ser que eu nunca conhecesse aquelas pessoas. E a minha experiência naquele momento, quando eu cheguei lá, eu falei assim, eu acho que eu nunca vou conseguir estar à frente do PG, nunca vou conseguir fazer parte ou ter essa comunhão, mas eu quero estar aqui, porque eu tinha muita vergonha. O pessoal falava assim, você quer ler? Eu falava, Deus me livre, quero não. Deixa eu aqui, eu quero só participar, eu quero só ouvir. Então, quando eu cheguei lá, a experiência que eu tive foi realmente de amizades de verdade, de pessoas que me ouviam, pessoas que se preocupavam comigo. Então, a minha experiência ali foi muito boa, porque eu falei, eu acho que eu nasci para esse momento. Ali eu acho que tudo fez sentido na minha vida, sabe? Tudo aquilo que eu sempre busquei a minha vida toda, porque eu fazia parte de outra religião, e eu sempre tentava vários porquês, o que eu tô fazendo, qual é o meu sentido de vida. E eu acho que no meu primeiro PG eu consegui entender qual era o meu sentido de vida. Eu consegui entender que a partir dali a minha vida não seria mais a mesma. Então, eu vejo que ali realmente foi uma virada de chave para uma nova Ana. Tudo que eu tinha construído na minha vida até aquele momento, naquele mesmo PG foi tudo desconstruído, eu falei, agora eu vou ter que construir tudo de novo. Mas eu senti que ali fez todo sentido para tudo na minha vida. Legal. E como era essa reunião? Como era esse momento que impactou tanto a sua vida? O que você chegou lá, o que você encontrou, como as pessoas te receberam, a forma de falar, o que chamou a tua atenção, impactou tanto o seu coração? Porque quando eu estava acostumada com os ambientes, assim, que a gente chegava, a gente falava um oi e tudo, mas nada aquele muito contato, né? Era só um superficial. Então, quando eu cheguei ali, as pessoas me abraçaram como se me conhecessem uma vida toda e elas queriam saber da minha vida. Hoje a gente experimenta muito de relacionamentos muito rasos, né? Então, às vezes as pessoas te falam um oi, tudo bem? E elas nem esperam você responder o tudo, elas só saem andando. Então, ali você percebe que eram pessoas que realmente queriam saber a resposta, queriam saber como você se sentia, como era a sua vida, o que você precisava. Então, quando eu comecei a perceber aquelas pessoas ali, eu falei, meu Deus, é um ambiente diferente. E a comunhão, assim, um PG, o maior ápice do PG é a comunhão. Tem a palavra, a gente ora, a gente come, mas assim, o maior fruto assim do PG ali é a comunhão. Você percebe pessoas que estão interessadas na sua vida, elas te recebem com muita alegria. Daí parecia que eu fazia parte daquele grupo há muito tempo e elas queriam me ouvir. E assim, o principal, porque o primeiro PG que eu frequentei foi o PG Mamãe, né, que o Rafael falou, foi o PG que era 11 horas da noite. Daí você pensava já, nossa, é um pessoal que vai estar cansado, vai ver a hora de acabar. E não, era muito pelo contrário, as pessoas queriam estar ali e às vezes o PG acabava meia-noite, 1h da manhã e pra gente ir embora, a mãe do Rafael, que é a dona da casa, às vezes ela tinha que apagar a luz. Foi tipo assim, esse povo passou do horário, vão embora. Então assim, não parecia um pessoal que trabalhou o dia inteiro, que estudou o dia inteiro. Então isso me chamou muita atenção, sabe? Legal. E para finalizar, né, como
virada de chave para o seu contato com Deus, para se encontrar com Jesus, para conhecer Jesus, para se firmar na igreja, como de alguma forma foi esse canal, né, para a sua espiritualidade? Então, como eu te falei, eu vinha já de uma história que eu era muito tímida, né? Então, quando eu comecei a fazer parte do PG, eu comecei a pensar e comecei a ver tudo aquilo que Deus estava fazendo na minha vida. E Ele começou a me colocar desafios que eu falava, eu não sou capaz. E nesse momento, a Ana teve que começar sendo diminuída aos poucos. E Ele me colocou numa posição de passar uma lição. Depois daí o pastor veio com a ideia, tem que multiplicar, porque tá muito cheio de jovens aqui. E ele me passou um desafio, olha, eu preciso da sua casa para fazer um PG. Falei, meu Deus, como que eu vou colocar isso na cabeça dos meus pais, porque meus pais eram de outra religião, para oferecer a casa? Aí vamos lá. Daí, além da casa, o pastor ainda queria que eu exercesse um cargo de liderança. Então, eu vi que ali foi uma virada de chave para minha vida espiritual, porque eu exerci a liderança durante 7 anos, porque eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu construía, que eu achava que eu não podia ser capaz, Deus, Ele me permitiu ser capaz. E Ele começou a permitir que eu me zerasse a cada dia mais, a Ana se zerasse, para que Ele venha, para que Ele fosse estabelecido na minha vida e eu pudesse ser voz na vida de outras pessoas. Então, hoje, eu luto muito por esse projeto, eu não exerço o cargo de liderança hoje, mas isso não me faz ficar triste, porque eu vejo que hoje eu exerço o cargo de liderada, hoje eu estou como liderada lá, mas isso me alegra muito, porque hoje eu vejo 2 pessoas que eu liderei sendo líderes, e aquilo que eu pude implantar no coração deles, hoje eles exercem. Então eu vejo que esse é o projeto, essa é a caminhada, e a minha vida espiritual, eu posso te dizer que ela melhorou muito, porque eu comecei a perceber que não era sobre mim, que era sobre outras vidas. Então, se eu pudesse incentivar as igrejas, elas investirem em pequenos grupos, investirem na comunhão, porque é isso que tem trazido pessoas. E a gente começa a cuidar tanto das pessoas que Deus começa a cuidar da gente. Conforme a gente vai cuidando das coisas dos outros, Deus vai cuidando da gente. Então, assim, foi uma virada de chave, porque realmente Deus começou a me capacitar, coisas que eu achei que eu nunca seria capaz. E hoje eu percebo que tudo é sobre Ele, tudo é dele. E assim, se a gente investir cada vez mais em pequenos grupos, muitas vidas serão salvas, porque é isso que a nossa geração precisa, de relacionamento. Muito bem, vamos lá. Bom, eu não ia em nenhuma igreja, então era uma grande novidade para mim, porque eu nunca participei de um PG antes. E eu recebi um convite para ir, né, até então, e eu decidi aceitar. Cheguei lá, né, o pessoal me recebeu super bem, foi muito carinhoso comigo, né. Teve toda a lição que foi passado, orientações de como funciona o PG, esclarecimentos, né. E no PG nós falamos sobre a lição que havia sido passado na igreja. Uma das coisas que se destacou foi o carinho, a recepção que o pessoal teve comigo, né? Foi muito importante. E também eu acho que foi um facilitador para mim, pois eu não conhecia ninguém, então eu pude desenvolver relação, né? Eu pude desenvolver ali um momento. Além por ser um pequeno grupo, teve bastante espaço de fala, era aberto a você contribuir ali, né? E isso para mim foi muito enriquecedor. Desde que eu nasci, minha família toda era católica, né? Mas eu acabei indo para outras igrejas para conhecer, porém no momento já faziam bons anos que eu não ia, que eu não frequentava nenhuma igreja, né? Eu entendia que eu estava bem carente nessa área. Aí com o convite eu decidi aceitar, né, para conhecer. Era uma novidade para mim, né? Era diferente na igreja. Com todo respeito, né? As pessoas, de repente, recebeu o convite de ir direto para a igreja. Às vezes você vai em um ambiente que você não conhece ninguém, fica meio deslocado, não sabe onde sentar, você não tem muita relação com as pessoas. E no PG eu já pude conhecer um pouco melhor as pessoas ali, ter uma proximidade maior para quando eu comecei a vir na igreja, eu já pude ter um grupinho ali que eu já conhecia, uns rostos familiares, que facilitou a minha visita, né? Quando eu vim conhecer a igreja, a estar mais familiarizado, a saber como funciona, né? Mais ambientado sobre a igreja, o funcionamento dela.
ele é realmente esse facilitador para pessoas que de repente nunca chegariam a uma igreja sozinhas, né? O PG pode ser essa porta de entrada para pessoas que jamais entrariam sozinhas ou não aceitariam um convite para uma igreja, mas sim para um PG. Sim, sim, é um facilitador. Muitas vezes as pessoas têm uma imagem de uma igreja e às vezes já tem um preconceito sobre a igreja, tudo igual, mas não desenvolve a relação necessária, às vezes, para estar aberto aí. Então o PG ele veio com uma proposta de relacionamento, é diferente, né? É um pequeno grupo e vai formando ali uma pequena família, né? Uma proximidade com aquelas pessoas que é difícil a gente depois querer faltar. Eu mesmo estava pensando, eu não lembro os dias em que eu faltei no PG. E já tem aí mais de 2 anos, né, que eu frequento o PG. Hoje eu sou líder de PG, inclusive. Então toda essa caminhada vai se tornando um momento muito gostoso. Inclusive até para complementar, ao longo da semana a minha agenda é muito dinâmica, né? Mas eu até recebi um convite para trabalhar um período noturno, só que ia conflitar com o PG. Aí eu recusei e eles puderam ajustar para que eu tivesse esse tempo livre, né, para encaixar junto com o PG. Então eu considero que o PG é um momento muito importante que a gente tem, né? Além do mais, aos sábados, quando a gente está no culto, a gente recebe a palavra, mas ao longo das semanas, se a gente não tiver um devocional ou um encontro mesmo com o PG, a gente pode acabar enfraquecendo. Então, o PG é uma ótima oportunidade, além de comunhão, de reforçar tudo aquilo que foi passado, né? Eu costumo ter para mim, que é um momento de alívio da semana, porque eu trabalho bastante, é dinâmico, né, o dia a dia nosso, mas durante a semana eu sei que vou ter aquele momento, aquela pausa, que é uma paz incrível, né? E eu consigo aprender mais, ter mais fala sobre o que foi falado no culto, ter mais relação, mais comunhão. Eu gosto bastante das trocas que tem, né? Eu sinto que é um momento espiritual, né? Então eu sinto que dá um renovo, uma comunhão que faz a gente ficar mais forte. E isso para mim é muito importante, é muito especial. Porque ao longo do dia a dia, com várias áreas da vida, esse é um dos meus momentos favoritos da semana, sabe? Então, não só no sábado, mas ao longo da semana, ter esses momentos ajuda demais. Na minha própria renovação, na minha relação com Deus, eu também sinto mais proximidade, né? Nos PGs, nas atividades, nessa comunhão, a gente leva algo pra gente. Ao longo da semana a gente vai pensando no PG, a gente vai pensando no encontro aos sábados, né? Essa troca, ela acompanha a gente, não só no culto, tanto no PG. A gente pensa, né, nos irmãos ao longo da semana, a gente tem aquela troca, né? Todo mundo se torna muito próximo, muito conhecido. Bom, eu posso dizer por experiência própria, até pela minha esposa, posso responder por ela, que a gente já sonha em ter um PG em casa, né? É um momento tão gostoso, tão especial, que a gente sente que... eu posso dizer que não é somente a gente ali, sabe? Mas a gente convida, sabe, Deus a estar presente em nossas orações, naquele ambiente. É um ambiente diferente de um ambiente de trabalho, diferente de um outro ambiente social, né, de qualquer outro ambiente, porque são pessoas que têm o intuito de buscar mais a Deus. São pessoas imperfeitas, mas que estão ali buscando, presentes, contribuindo. Isso torna o ambiente muito agradável. Em todos os outros ambientes que eu frequento, esse é um dos meus favoritos, para não ser favorito mesmo. Então, eu recomendo que as pessoas tenham essa experiência e se abram também a participar, a estar em um PG, né? Ou até mesmo conduzir um PG, porque a experiência ela é muito enriquecedora espiritualmente, porque vai te fortalecer, vai fortalecer outras pessoas e toda a igreja ela fica forte com essa relação, né?
Por mais que tenham PGs que eu não frequente, por essa questão de pequenos grupos, há uma relação muito forte acontecendo ali. Há uma comunhão muito gostosa que vai para além dos sábados que a gente leva ao longo da semana. Isso é muito gostoso. Eu conheci o PG porque aqui na igreja havia uns recados que eram passados no final do culto. Então eu escutei que havia PG, achei muito interessante. Aí eu pensei, é uma oportunidade para eu conseguir estudar mais sobre a Bíblia, para conseguir aprender mais, porque durante a pregação nós escutamos por um breve tempo, mas dá vontade de falar um pouco mais, dá vontade de explanar, de ampliar aquele assunto. Então eu achei muito interessante. Aí eu prestei atenção no que o pastor estava falando sobre os PGs no recado e pensei em procurar um para mim. Foi assim que eu conheci. Aí naquela época, o primeiro PG que eu pude participar foi o online. E aí o que mais me marcou foi essa espontaneidade, porque havia um momento para a gente poder comentar. Então, a lição que era passada nos sábados, ela era estendida, então nós tínhamos mais comentários sobre a lição e havia uma parte que a gente podia perguntar, nós podíamos comentar ali sobre a discussão em grupo. Então eu acho que isso foi o que mais me marcou, poder conversar, ampliar o assunto que a gente aprendia na igreja. Aí depois do PG online, eu fui para um PG presencial. Então o primeiro contato que eu tive foi com o PG online, mas depois eu fui percebendo que havia um PG que era perto de onde eu morava. Aí eu pensei, então eu vou agora num PG presencial. E aí foi muito legal, eu gostei muito porque acho que o presencial eu consigo sentir mais o calor humano. Aí a primeira vez que eu fui nesse PG presencial, para mim foi muito agradável, porque eu me lembrei da igreja primitiva, porque eles reuniam em casas. E aí poder estar ali naquele momento com mais pessoas, podendo conversar, podendo abraçar, podendo ter um momento ali de comunhão presencial, para mim foi muito legal. Então eu acabei me apaixonando pelo presencial e aí eu fiquei nesse. Legal. E você poderia contar, Tainá, como é o PG, né? O que acontece? Talvez pessoas não saibam, né? Como funciona o PG. Uhum. O que acontece dentro aí? Como funciona o processo do PG? Sim. O PG funciona da seguinte maneira. Primeiro a gente tem as boas-vindas. Então o líder ele vai receber as pessoas. E o legal das boas-vindas é que não é uma coisa muito formal, porque se um visitante que não conhece Jesus, que não conhece a igreja, está indo pela primeira vez, ele não vai entender se a gente fala de uma maneira formal, né? Saudosa, paz, o Senhor Jesus, essas coisas eu acho que as pessoas que não conhecem a igreja ficam um pouco, o que é isso? Então assim, a recepção ela é bem informal, como boa noite irmãos, né? Tudo bem? Irmãos a gente costuma falar também, porque é uma maneira de acolher. A gente fala boa noite a todos, algo um pouco mais assim, informal. Então é bem legal essa recepção. E aí, depois das boas-vindas, tem a dinâmica ou a pergunta quebra-gelo, que é só para a gente poder se envolver mais ali. Então, na dinâmica, às vezes vai ter alguma brincadeira que vai ser feita para poder elucidar mais, esclarecer mais a lição que vai ser passada. Ou às vezes uma pergunta, e aí todos vão respondendo. E é bem legal, porque nesse momento da dinâmica a gente fica mais descontraído para conseguir aprender melhor a lição. Aí em terceiro lugar vem a lição, e aí a gente consegue escutar a pessoa que está ali passando a lição, seja o líder ou algum irmão ali convidado para poder passar a lição. Aí tem também a discussão em grupo, no meio desse tópico 3, né, que seria a lição, que é quando a gente reflete nas perguntas. A lição é baseada na pregação, na última pregação que teve na igreja, então a gente consegue falar porque a gente já escutou a pregação. Aí depois da lição tem a oração, então todos podem fazer pedidos de oração, e aí a gente ora, fortalece um ao outro. Depois da oração tem a foto, inclusive eu estou aqui com eu posso mostrar agora? Estou aqui com um quadro que a gente gosta de tirar foto com ele, porque a gente tem tanto carinho pelas pessoas do nosso PG que a gente decidiu fazer um quadro
emoldurado com os rostinhos aqui das pessoas que frequentaram e também frequentam o PG. E aí a gente tira foto com esse quadrinho. E quando tem um visitante, a gente fala, agora é a sua vez de segurar o quadro. Aí o visitante fica feliz, porque ele sabe que está segurando um símbolo, né, do nosso PG. Então, é bem legal. A gente tira essa foto é postada nas redes sociais para convidar mais pessoas, para as pessoas conhecerem mais o PG. E depois da foto, a gente tem o lanche, que é a comunhão. E é o momento que a gente consegue ali conversar, o momento que a gente consegue ter mais comunhão ali com os irmãos, algo que a gente pode estender um pouco mais do que na igreja, né? Porque na igreja a gente conversa um pouquinho, mas quando a gente está na casa do outro, parece que a gente se sente mais aconchegante ali para poder conversar. Para mim, o PG foi muito importante porque eu consegui finalmente entender o que é uma igreja. Porque às vezes as pessoas vão à igreja e elas acham que é só chegar, assistir uma mensagem e ir embora. E acaba que ela não retém muito aquilo que ela aprende. E no PG eu pude entender que a igreja ela é comunhão também. Até porque Jesus disse que nós somos o corpo de Cristo. Então o corpo ele tem que ser unido. E no PG finalmente eu pude ver como é bom nós não só aprendemos a palavra de Deus, mas a gente reforçar, fortalecer uns aos outros. Muitas vezes no PG alguma pessoa está ali triste, cabisbaixa, passando por dificuldades, ela consegue se abrir ali, a gente ora por ela. Então é o momento que a gente consegue se fortalecer. Então isso para mim foi o que mudou na minha vida. Eu pude finalmente entender o que é igreja, praticar o que é igreja. E aqui em Taubaté eu tenho muitos parentes que são afastados. E aí, assim, eu não conseguia ter esse momento, assim, de família. E aí, no PG, eu pude ter, porque, assim, Deus me apresentou uma família de fé. E eu acho interessante também trazer um versículo, né, para que as pessoas entendam mais o que é o PG, que é o versículo que está em Salmos, que diz que Deus faz o solitário viver em família. Então, como é bom a gente poder entender que Deus nos presenteou com a família de fé, e ainda que às vezes a gente não tenha a família de sangue ali perto da gente, Deus nos concedeu, nos presenteou com a família de fé, e é o momento que a gente tem ali para deixar mais leve. Então, foi isso que mudou na minha vida. Eu pude ter um momento mais leve durante a semana, eu pude ser fortalecida por eles, poder conversar, poder me aprofundar mais na Bíblia através dessa família de fé. Bom, eu cheguei aqui em 2013, os 3 primeiros anos foram anos de conhecimento de campo. A partir de 2016 iniciou-se o processo, então a gente pode, hoje em 2025, fazer uma aferição dos resultados. E foi interessante porque até então eu nunca tive a oportunidade de pastorear uma igreja por tanto tempo assim como eu estou pastoreando aqui. Eu sempre quis ter essa oportunidade de fazer um trabalho a longo prazo para poder verificar mesmo os resultados e até fazer uma autocrítica do meu ministério pastoral. No caso da revitalização aqui, em Taubaté, a gente teve frutos belíssimos, de tal modo que boa parte da igreja hoje que compõe o número de cadastrados da nossa comunidade, é fruto desse processo. Pessoas que vieram de fora, que entenderam a missão da igreja, que absorveram os seus valores, e entraram engajadas nessa visão, na visão da promessa Taubaté. Então nós temos muitas pessoas que vieram para a igreja e já vieram para a igreja nesse conceito de igreja que foca na celebração e foca nos pequenos grupos. Essas pessoas que vieram para a igreja durante o processo de revitalização, elas não conhecem uma igreja diferente dessa que nós apresentamos. Elas já entram na igreja, ficam sabendo pequeno grupo e já são engajadas. Elas já são preparadas no processo que a igreja apresenta para, logo após o batismo, estarem engajadas em algum ministério. De vez em quando nós fazemos nos domingos, porque não temos culto no domingo, que é um dia de reuniões e treinamentos, a gente dá qualidade ao domingo para isso, o culto é só no sábado, a gente faz períodos de capacitação, que é a nossa imersão. E tem momentos que é para um grupo de pessoas e tem momentos que é para todos os voluntários. E nós já tivemos casos de reunir praticamente metade da igreja, que estava engajada trabalhando, ia ter uma imersão
para estar ouvindo a respeito do assunto, de como servir a Deus com excelência. E foi bem legal, porque nesse tempo a gente conseguiu formar novas lideranças. Nós temos um presbítero. Que foi formado a partir do processo de revitalização, que veio para a igreja em 2018. E ele, em 2024, ele foi ordenado ao presbiterato. Ele ajuda a pastorear a igreja comigo. A esposa desse presbítero também veio num pequeno grupo. Ela hoje é diaconisa da igreja. Pessoas que, quando chegamos, já faziam parte da igreja, mas ainda não tinham despontado como líderes, foram formadas e hoje exercem funções estratégicas na congregação. Então, assim, olha, não tem o que dizer, nada contrário à revitalização. Os resultados foram excelentes. Recentemente, nós já fizemos uma nova reunião com a liderança para ajustar o nosso projeto eclesiológico. Tem uma frase de um pastor Carlito Paz. Ele diz o seguinte: a igreja que não se movimenta atrofia. Por mais que os processos sejam bons, de vez em quando a liderança precisa sentar e fazer ajustes. Porque a gente cria um projeto para uma época, para uma geração. Depois de um certo tempo, esse projeto precisa ser reavaliado. E não é simples, porque nós temos resistência à mudança. Alguém disse, eu aprendi isso numa aula com um pastor revitalizador, que as pessoas têm resistência à mudança porque elas têm que aprender de novo. É importante ressaltar que a revitalização é um processo vagaroso, pausado, para que os que têm mais dificuldade de entendê-lo possam ter tempo de assimilar as ideias e participar do processo. E muita gente tem crise com a inovação porque acredita que a inovação ela desmerece tudo aquilo que já foi feito. E não é o caso. A revitalização, ela entende que existe um trabalho que já foi realizado. Não estamos realizando um trabalho de plantação a partir do nada. A igreja chegou até onde estamos iniciando a revitalização. Aqui em Taubaté, por exemplo, nós temos irmãos que estão congregando na igreja há 30, 40, 50 anos e mesmo no processo de revitalização permaneceram na igreja. Inclusive, alguns deles participam do processo. Nós temos pessoas que trabalharam em outro momento, foram relevantes em outro momento para um contexto que a igreja estava inserida, que mesmo depois da mudança, continuaram com a gente, continuaram servindo. A gente tem aqui irmãos que estão conosco servindo com muita alegria. A gente sabe que no processo de revitalização, como qualquer outro, não existe unanimidade. Mas a maneira como nós executamos o processo, a gente teve muito cuidado para que não fosse ponto de uma batalha ou de uma divisão na igreja. E a revitalização ela trabalha com esse cuidado. Pode haver, sim, um ou outro insatisfeito, isso é normal, faz parte do trabalho, mas não é esse o foco. O foco não é desmerecer o que já foi feito. É iniciar um trabalho contextualizando aquilo que já foi realizado tempos atrás. Aqui, por exemplo, eu tenho a irmã Maria Ziza, é assim carinhosamente a gente a chama, que faz parte de um PG, tem um PG na casa dela. Ela é uma das primeiras pessoas dessa igreja, uma senhora com mais de 80 anos de idade. Uma bênção de Deus. Vem para os cultos, mesmo com a igreja repaginada, ela continua com o mesmo vigor, com o mesmo amor. A gente tem aqui no Ministério de Ensino a diaconisa Silvia. Ela e o esposo pastorearam a igreja aqui durante um bom tempo e ela está servindo o Ministério de Ensino, cuidando da escola bíblica. São exemplos de pessoas que fizeram parte de outro momento da igreja e mesmo pós-revitalização, né, continuam com a gente aqui servindo ao Senhor. E eu penso que a revitalização vai ser bom para todos. Aqueles que aceitarem participar do processo, eles vão ficar empolgados, tanto quanto o pastor ficou. Imagine só, eu passei aqui vários anos conhecendo a igreja e construindo um projeto com uma equipe. Foi demorado. Passamos 2, 3 reuniões, o dia inteiro no domingo pensando nisso. Para fazer o projeto novamente, a gente vai ter que pagar o mesmo preço. Só que isso é reino. Quando Jesus falou de renúncia, que é necessário renunciar, e falou isso no contexto discipulado, Jesus está falando também disso. A gente precisa renunciar
o modus operandi antigo para absorver uma nova ideia de trabalho. E qual é o problema? Aqui na igreja, por exemplo, eu tive que me reeducar. A gente entendeu aqui na filosofia de ministério que eu precisava fazer as minhas ministrações. Eu faço a maior parte das mensagens eu que prego. Um ou outro prega, mas a igreja já entende isso. Inclusive, os novos na fé até reclamam. Se o pastor entra pouco na escala, já existe uma filosofia de entender que a mensagem do pastor é a mensagem que eles precisam ouvir. Só que eu tive que me reeducar, porque na nossa filosofia, a minha mensagem não pode passar de 30 minutos. E não é que eu vou ter que oferecer à igreja uma mensagem de qualidade inferior. Em 30 minutos eu pregava 50, eu pregava 1 hora. Em 30 minutos eu tenho que pregar com mais qualidade do que eu pregaria em 1 hora. E isso tem nos ajudado bastante. Me ajuda como pastor, eu cresço, eu me sinto um pastor mais aperfeiçoado através do processo, mais animado. Confesso a você que a revitalização, ela ajuda inclusive no ano do pastor, ele não cai naquela ideia da mesmice, ele tem perspectiva, ele se inspira, ele vê pessoas novas chegando. Não tem coisa melhor para um pastor de ver pessoas novas, não que ele não ame as antigas, eu tenho gente antiga aqui que está no processo desde o início, né? Pessoas que caminham comigo o tempo todo, são bênçãos, mas gente nova é como a alegria do pai do filho pródigo. Por mais que o filho em casa fosse muito querido, ele disse, esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É a alegria imensa que a gente recebe, isso revitaliza o pastor. Vale a pena. Olha, revitalizar faz bem para a igreja e faz bem para o pastor. Faz bem para o pastor e faz bem para a igreja. É até bíblico. A Bíblia fala em Efésios 5, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, que a igreja é como uma noiva, né, que vai se preparando para encontrar com o seu noivo. Então, do ponto de vista teológico, ela precisa se aperfeiçoar. Claro, no caráter tem a ver com o processo de santificação, mas ela também aperfeiçoa sua maneira de cumprir a missão. A igreja nunca pode esquecer que ela existe por causa da missão. A igreja foi criada para cumprir uma missão. E a revitalização é legal porque ela relembra a igreja que há uma missão. Não basta nós termos aqui as mesmas pessoas que tinham 4, 5 anos atrás. Não. Se não tiver pessoas novas, alguma coisa está errada. Claro que a gente não quer perder ninguém, mas é natural, a vida é assim. A gente pode perder um, perder outro, infelizmente. Mas o mais importante é essa igreja ela continuar com o seu processo de revitalização para alcançar vidas. Então a revitalização é contínua. Mais pessoas têm que chegar à igreja. Se não se achegar, é porque está faltando alguma coisa nesse processo. Se a missão não estiver sendo cumprida, é porque a igreja não está em revitalização. A gente precisa fazer a seguinte avaliação. Se nós não revitalizarmos, a igreja pode morrer a médio ou longo prazo. Se nós iniciarmos o processo de revitalização, a gente está reagindo a esse perigo. Então a revitalização é necessária, porque se nós não revitalizarmos, a igreja perde sua essência. E com o passar dos anos, ela pode definhar, ela pode morrer. Ela pode chegar num estágio irreversível. Confesso, por personalidade, eu sempre tive um perfil mais conservador e mais resistente a mudanças. Sabe aquela máxima? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando? Só que quando o assunto é igreja, se a igreja não estiver num processo de revitalização, pode ser que eu seja o último pastor dela. Pode ser que daqui a uns anos essa igreja não exista mais. Então, eu, como pastor, eu sempre pensei, olha, eu tenho que deixar um legado. Porque eu recebi legado. Eu pastorei uma igreja que os meus pais na fé lançaram uma semente, deixaram um legado para mim. Que legado eu vou deixar para as próximas gerações? Então a igreja e o pastor não podem ter medo de cumprir o processo. Agora, eu acredito que uma das dificuldades da revitalização é por conta do imediatismo. Eu falei 3 anos, eu passei seguindo o fluxo da igreja, pastoreando, seguindo uma igreja que não estava no processo. E depois foram mais alguns anos para formar o grupo base, para depois colher os resultados. O imediatismo é inimigo da revitalização. Se for fazer revitalização e esperar o resultado 1 ano depois,
não vai acontecer. Só se for um boom de Deus, porque Deus pode fazer isso sem revitalização. E Ele é Senhor. E nós cremos nisso. A revitalização, ela não anula a dependência do Espírito. Não estamos falando disso. Nós cremos, nós oramos, nós jejuamos, é claro. Mas a igreja, ela precisa se posicionar de uma maneira que o Espírito possa soprar sobre ela. Então nós não temos que ter receio, porque nós estamos hoje desfrutando do legado de alguém. E nós temos que deixar um legado no futuro. Se nós não fizermos alguma coisa, pode ser que nós sejamos a última geração. E essa não é a ideia de Deus. A igreja tem que continuar, para que a revitalização possa deixar um legado para gerações futuras. Não adianta a igreja local apenas ter uma filosofia de ministério. É necessário que ela cumpra a missão de Deus. Respeite o contexto externo aonde a comunidade está inserida e também entenda quais são os dons que aquela liderança e a comunidade local têm. Uma vez entendendo isso, é necessário o comprometimento de toda a igreja local, não apenas do pastor, porque a filosofia de ministério não é do pastor, muito menos de sua liderança, mas de toda a igreja local. Uma vez havendo essa compreensão e o comprometimento na execução dessa missão, o resultado é uma igreja saudável, uma igreja que discipula e, o mais importante, novas almas recebendo Jesus como Salvador. A Promessa Taubaté entendeu muito bem isso. Tem se engajado nesse processo e, por isso, tem desfrutado das bênçãos e dos frutos desse trabalho. Muito obrigado a todos vocês que caminharam conosco nessa série Igrejas que Inspiram. Muito obrigado por toda a participação, comentário, compartilhamento e até o próximo Reviva.